estamos a entrar, no entanto, num período em que, talvez como nunca antes, pelo menos depois do 25 de Abril, o curto prazo se parece tanto com o longo prazo. Porque as medidas que vão ser tomadas nos próximos meses vão condicionar a vida dos portugueses por décadas. E, portanto, é importante que a gente analise com cuidado não apenas as medidas, mas os contextos em que elas surgem. E talvez, inclusivamente, analisemos quais são os seus objetivos. Nós sabemos que temos hoje um governo com uma grande capacidade de decisão, uma vez que tem maiorias suficientes para levar a cabo o seu programa e que tem, obviamente, um programa que, pela primeira vez na história recente do país, é, numa boa medida, imposto a partir de instâncias internacionais. Eu diria, menos que imposto, é legitimado por instâncias internacionais. Eu penso que muito daquilo que consta neste momento do programa do Governo eram velhos desidratos de uma parte da nossa classe política que finalmente encontrou forma de levar a cabo essas suas exigências, os programas, que até agora não teve lugar ou ocasião para o fazer. Portanto, nós podemos, perante esta situação, identificar melhor o que é que significa dizer, quando dizemos se as medidas que vão ser tomadas são eficazes. Eficazes para que efeito e para quê e para quem. Portanto, o que nós nos propomos no dia de hoje é o seguinte: há uma dívida, essa dívida para muitos de nós é impagável ou insustentável, não somos nós que o dizemos, as instâncias internacionais já o dizem hoje, às vezes à boca calada, outras vezes a uma boca já bem aberta, não é? O próprio Banco Mundial considera que é insustentável qualquer dívida que passe os 7% em termos de juros. Portanto, nós estamos perante uma situação de uma dívida que, eventualmente, para nós, para alguns, certamente não será pagável. Podia dizer-se então, a nossa luta deve ser, pura e simplesmente, anular-se. Se ela não se pode pagar, anulemos-la. É preciso ter poder político para isso, obviamente, para fazer uma tal coisa. Nós temos um outro objetivo. Nós pensamos que isto que eu acabei de dizer está longe de ser política oficial. A política oficial vai exatamente no sentido de que Portugal vai cumprir os seus compromissos e, portanto, vai pagar a dívida. Sabemos que para pagar a dívida é preciso crescimento e emprego, sabemos que as medidas vão criar recessão e desemprego e, portanto, há aqui uma quadratura do círculo de facto, não? Mas o discurso oficial continua a ser de que Portugal vai pagar, cumprir os seus compromissos. Mas diz-se que nós, ao contrário dos gregos, nós vamos cumprir, porque nós, inclusivamente, não só não resistimos às medidas da Troika, como queremos ir para além das medidas da Troika. Portanto, aquele mito do bom aluno de Bruxelas, que nos anos 90 circulou muito em Portugal, volta agora a circular com uma outra forma. Nós aplicamos e aplicamos até em excesso, porque então é a garantia de que nós estamos mesmo comprometidos, e quando estamos comprometidos os efeitos vão ser os que nós queremos. Portanto, não tenhamos dúvidas que é esta exatamente a configuração do discurso político neste momento que está aí. Só que todos nós, cidadãos, e aqui estamos basicamente como cidadãos, alguns com uma especialidade técnica que é-nos preciosa para analisar a situação portuguesa, não estão tão seguros deste discurso, não estão tão seguros que vamos cumprir os compromissos. Não é que sejamos desonestos ou corruptos, queremos cumprir, mas para querer cumprir temos que poder cumprir, e tudo leva a crer que não o possamos fazer. E então temos que encontrar outras medidas
outros pensamentos, outras ideias que nos ajudem a caminhar neste período complexo da nossa vida nacional. Então, o que nós achamos que o primeiro, eventualmente, seria de conhecer que dívida é esta. Quando é que ela se cometeu? Quem são os nossos credores? Quais são as cláusulas que estão nas emissões de títulos? Qual é a maturidade? Quais são os juros? Para que é que ela foi contraída? A quem? Quando? Ou seja, nós temos que começar por conhecer melhor a própria dívida se queremos atuar sobre ela. E, portanto, não somos só nós, internacionalmente, noutros lugares, como a Índia, como a Argentina, como o Uruguai, como o Equador, outros países, noutras circunstâncias, fizeram auditorias às suas dívidas, que é um processo, como ides ver, complexo, porque exige competência técnica, mas exige participação da cidadania. Porque já estáis a ver que ninguém no governo, neste momento, e nem sei se em toda a oposição, temos disponibilidade para embarcar numa auditoria da dívida, que é um processo que tem uma dimensão longa e que obviamente nos põe imediatamente perante esta objeção. Se ela é longa, os acontecimentos estão-se a precipitar. Até há poucos tempos, há poucas semanas, quando nós falávamos de reestruturação da dívida portuguesa, caía o Carmo e a Trindade porque se dizia que isso ia destruir e afetar negativamente a Grécia. Bem, a reestruturação está já a ocorrer na Grécia, não é verdade? E obviamente que as reestruturações nós sabemos, quem tem trabalhado sobre isto sabe muito bem, que as reestruturações são uma constante de todos estes processos de endividamento. O que há é dois tipos de reestruturação. Aquela que é feita no tempo e segundo a lógica dos credores, e aquela que é feita no tempo e segundo a lógica e os interesses dos devedores. Nós gostaríamos, esta que está a ser feita na Grécia, está a ser feita segundo a lógica dos credores. Para os credores franceses, e espera-se que os outros agora se mobilizem para poder propor uma reestruturação da dívida. Ora bem, nós achamos que uma reestruturação da dívida, ao ocorrer, deve ser feita segundo os interesses, as lógicas e os tempos dos devedores. Qual é o raciocínio por trás disto? É exatamente evitar que essa reestruturação tenha lugar em tempo de desastre. Isto é, depois da economia colapsar, depois de estarmos numa situação de agitação social e de agitação política e de destruição do tecido económico, que torna tudo muito mais difícil. E se nós até agora fomos vítima de um contágio negativo, extremamente perverso, da Grécia em relação a nós, talvez fosse tempo de sermos beneficiados por um contágio positivo. Se o que está a acontecer na Grécia é aquilo, as medidas não são muito diferentes, os países são diferentes, as situações são diferentes, as posições do Estado são diferentes, as realidades políticas são diferentes. Mas obviamente que as medidas de austeridade têm muitas semelhanças e não podemos pensar que aquelas, se lá provocam recessão, aqui vão promover rapidamente o crescimento do emprego. Portanto, podíamos ser agora beneficiados por um contágio positivo e diríamos, bem, se o que está a acontecer na Grécia pode vir a acontecer em Portugal, e se lerdes os jornais financeiros, efetivamente eles contemplam essa ideia, mas pensam que qualquer colapso da Grécia pode vir a significar não só o colapso de Portugal ou da Irlanda, mas do próprio da Espanha. E como sabem, a Espanha é sempre aquele grande país de referência, no sentido de que se alguma coisa grave acontecer na Espanha, pode ser o fim do euro. E, portanto, nós somos adeptos de uma reestruturação, de uma renegociação. E se do nós passamos para o eu tenho escrito, e comprometo-me com aquilo que tenho escrito, de que Portugal não pode, não deve pagar toda a dívida, deve pagar aquela que nós consideramos que é legal, legítima e sustentável. E, portanto, é preciso distinguir os tipos de dívida que nós temos aqui. Não peço a anulação da dívida, isto é o meu caso pessoal, mas digo que de muitas das dívidas que a gente tem, só as legais, as legítimas e as sustentáveis devem ser pagas.
as outras não. E mesmo estas em condições que não afetem o crescimento da sociedade portuguesa. E aqui a gente dá o exemplo, como tem vindo a dar, do que aconteceu exatamente à Alemanha em 1953. Foi exatamente o que se fez para permitir à Alemanha relançar-se no desenvolvimento, foi perdoar-lhe parte da dívida, foi alterar a maturidade e foi, obviamente, estabelecer juros que não asfixiassem a economia.